Vamos gravar aqui 7 vídeos falando de jovens fantásticos, né? São 7 vídeos, são 7 jovens e eu queria começar com o José. Então, 7 jovens fantásticos da Bíblia. A sociedade mudou, isso é claro, os padrões de comportamento, os padrões sociais mudaram. O mundo ficou acelerado, o mundo ficou tecnológico, né? Você não tem tempo para nada, os seus padrões, o seu modelo de vida sofre alteração a cada instante. Mas mesmo com tudo isso, o nosso desafio aqui é não perder a essência, não perder a fé. E a gente vai começar pensando em um jovem que tinha tudo para perder a fé e ele ficou firme, ficou forte, tá? O nome do rapaz é José. José era filho de Jacó e como filho de Jacó, esse jovem teve uma vida diferenciada. A começar, o pai dele declarou de cara que ele era diferenciado, então o pai mandou fazer uma roupa especial para esse jovem. Então o pai falou assim para os outros irmãos na linguagem cristã, né, na linguagem do judeu: esse menino não é para o trabalho braçal, ele é um líder, ele é diferente, ele vai herdar, ele vai estar liderando vocês de cara. Então os irmãos mais velhos ficaram assustados, né? Toda a herança do pai, todo o amor do pai, todo o empenho do pai era para aquele jovem que nem tinha trabalhado ainda e já recebeu ali a herança paterna. José então era esse líder especial e ele tinha um dom especial também. Ele interpretava e tinha visões e sonhos, então o cara era diferenciado. Os irmãos então, para não matar o irmão, armaram todo aquele texto que você já conhece, todo aquele contexto, e venderam o irmão, venderam José para o Egito. Bacana, o jovem vendido para o Egito, uma terra estranha, e nessa terra estranha, local de sofrimento, deserto, que é o Egito, ele vai começar a sua trajetória para se tornar um grande líder. Então o primeiro detalhe é: trabalho não faz mal a ninguém, né? Trabalho não faz mal a ninguém. Se você não é dado ao trabalho, jovem, então comece a pensar que trabalho faz parte do projeto de Deus para crescer, para você ser maduro e para você poder desenvolver as suas habilidades. Então já disse, José era filho de Raquel, que era a esposa amada. Presta atenção, já tinha outro problema, né? O homem tinha várias esposas. Dessas várias esposas, Raquel era amada, era a favorita. Então o filho era dela, então ela protegia, cuidava desse filho amado. E não faziam questão de esconder, né? Contava isso para todo mundo. Qual que é os problemas do seu José então? Vamos para os problemas do José? Ele então foi vendido como escravo. Quando chega para ser vendido como escravo, primeiro ele enfrentou a não compreensão dos irmãos. Os irmãos eram mais velhos, maduros, né? E não aguentaram aquele garotão usar aquela roupa e sair jogando na cara deles que ele era diferente. E vocês são do trabalho e eu sou o quê? Eu sou intelectual, eu sou diferenciado. Então os irmãos, por inveja, que é pecado, inveja, não sei, arrogância é pecado, contar para os outros que é melhor é pecado, mas também falar, declarar a inveja, dizer, não aguentamos aquele garotão querer mandar na gente, pecado também. O garotão que mandava neles então recebeu um tratamento e Deus então usou a circunstância e para trabalhar a personalidade daquele garotão. Então, de filho mimadinho, José se tornou escravo. É uma mudança bem radical, né? Imagina, você é filho mimado, todo especial, todo mundo te serve, alimentação, sem trabalho, sem estresse, vida boa, promessa de um grande reino, e daí, um belo dia, você aparece como escravo. Tá. No segundo teste que ele passa, que ele enfrenta, além de ser escravo, né, ele foi testado também na sua fidelidade, ou seja, quando ele foi colocado escravo e na casa do seu senhor, ele era um garotão de 17 anos. E a Bíblia diz que ele era um garotão bonito. Então a mulher do seu senhor gostou dele e o provocou e o procurou. E ele fugiu dessa mulher. Quando ele fugiu da mulher, ela então armou toda uma circunstância e fala que ele tinha tentado assédio contra ela. E detalhe, ele foi parar na prisão por ser fiel. Então imagine a cabeça desse garotão. Primeiro, é vendido. Segundo, ele sendo fiel, ele buscou a fidelidade de Deus, né? Buscou a fidelidade de Deus, fugiu da tentação da mulher,
fugiu dos apelos da mulher, então foi fiel a Deus, fiel ao seu chefe, ao seu senhor, e a consequência disso foi que ele foi parar na prisão. Então, primeira circunstância, é vendido como escravo. Segunda circunstância, depois de ser fiel, é vendido como escravo. Tá, ele aprendeu a dizer não ao pecado. A segunda palavra para você hoje: diga não ao pecado, seja fiel a Deus, mesmo que a circunstância depois diga, não valeu a pena, tá vendo? Você foi fiel e sofreu isso, você foi fiel e não ganhou aquilo, você foi fiel e não valeu a pena. Vou te falar, seja fiel ao seu Deus e você depois vai receber a sua recompensa. Você vai ver que foi bacana, que valeu a pena ser fiel ao seu Deus. Então, José vai para a prisão, um outro estágio. Primeiro treinamento, Deus permitiu que ele fosse vendido. Segundo treinamento, ele foi enganado, sofrido, foi parar na prisão de forma indevida e lá ele começou a treinar a sua terceira habilidade. Ele continuou a desenvolver seus dons de revelação de sonhos e de interpretar os sonhos. E lá ele então interpreta o sonho de alguém, e aí esse alguém depois ficou de trazer um resultado para ele e não o trouxe, e ele continuou na prisão, tá? Mas aí vai chegar o momento ápice da sua vida. Há uma miséria social danada no Egito, fome, miséria, pobreza para todo lado, e o faraó então fica indignado, né? Ele estava antecipando essa fome, essa miséria danada, tendo sonhos e visões. E ele não sabia interpretar, chamava os seus adivinhadores, ninguém sabia dizer o sonho. O faraó também foi esperto, ele dizia: primeiro, antes de interpretar meu sonho, diga o que eu sonhei. Os caras não arriscavam falar, porque eles tinham medo, se falasse qualquer loucura, o rei faraó mandava matá-los. Então aquela pessoa que estava com José na prisão, que eu disse anteriormente, que José tinha interpretado o sonho dele, voltou lá e disse: eu sei alguém que pode dar a resposta dessa ansiedade nossa, rei. Ele disse: é um garoto judeu, está na prisão. E aí a gente fala isso, nós estamos falando de Gênesis capítulo 37 ao capítulo 40 e poucos. Então você fala: nossa, 2 páginas só da Bíblia. Então rapidão José saiu de escravo e se tornou o vice-rei do Egito? Não, 2 páginas na Bíblia implica mais de 20 anos. Ele era um garotão de 17, foi reinar aos 39 anos. Então Deus já tinha dado maturidade, colocou trabalho no seu coração, colocou humildade no seu coração. Então, humildade, trabalho são dons de Deus. E Deus desenvolveu ainda mais a sua habilidade. Se você tem um dom específico, por exemplo, você é habilidoso, Deus te deu habilidade para tocar na igreja, cantar na igreja. Você precisa desenvolver ainda mais, trabalhar, ser excelente nesse dom para fazer a grande obra que Deus tem na sua vida, jovem. Então, para concluir, ele então interpreta o sonho do faraó. O faraó então diz: não, você é o cara mais habilidoso que eu tenho aqui, nós vamos enfrentar uma fome de tantos anos, então já sei. Você vai ser então a pessoa que vai organizar, vai ser o administrador mor, vai cuidar de tudo isso para o mundo não morrer de fome. Detalhe, então José, ele se organizou, ele guardou os alimentos, colocou grandes celeiros, ninguém sabia disso, o mundo não sabia dessa interpretação, o mundo padeceu fome, inclusive seus irmãos vieram buscar comida na mão do José. Que é outra lição também, José podia ser vingativo e punir os seus irmãos, mandar matar, prender os seus irmãos. Ele não, ele cuidou dos seus irmãos, foi lá, buscou o seu pai, trouxe toda a sua família para a terra prometida. Não, terra prometida não, para a terra do Egito, tirou da terra prometida e trouxe para a terra do Egito, ou seja, ele cuidou da sua família. Depois, quando seu pai morreu, ele levou para ser enterrado lá. Tá, você é também especial, você pode enfrentar lutas nessa vida. Aos 13 anos, você não vai estar no ápice espiritual, você precisa crescer, você é um jovem que precisa crescer. Assim como José, você precisa desenvolver os seus talentos e as suas habilidades espirituais. Detalhe, vai chegar uma hora que Deus vai requerer de você essa habilidade, esse dom para salvar o mundo, para cuidar do mundo, para administrar salvação e de salvar vidas. Então, assim como José foi elevado, melhorou sua personalidade, superou a inveja, a raiva, a preguiça para se tornar um líder, Deus quer isso de você. E Ele vai usar você, jovem, para cuidar
de vidas, para ser então a referência. Um grande abraço. Então nós paramos na lição 1, José, o grande líder, um grande herói. Então guarda essa aí, nós estamos no José. Aula que vem a gente segue. Um abraço.